Fala Podcast, é aqui que você vai aprender a falar melhor. Por quê? Porque muita gente perde a oportunidade por não conseguir se expressar. Então, se você ficar aqui com a gente, nós vamos mostrar passo a passo como você pode ser um excelente orador. Acabei de mostrar um afasta. Troca a vinheta, pelo amor de Deus. Ter feito Coloca isso lá no início do podcast. Ter feito isso agora, bicho. Onde é que você tava com essa carta turfo aí? Não tinha soltado esse negócio ainda. Oportunidade. Caramba, olha isso que você fez agora, cara. Por inteligência e beleza. Olha isso. Mentira. Olha Esse é isso, o- cara. Eu fiquei com vontade, onde que eu assino? Take Cara, my é money. isso. Essa é a abertura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Fala Podcast, que é o lugar certo, onde a gente fala de quase tudo. Eu acho que a gente só não fala mal da vida dos outros, né? Depende, né? Talvez. Às vezes. Não sei, vai que a gente fala Sei. também. E é isso aí, eu sou o Joás Rubadel. Sou Alberto Martin. Tiago Porto. E o tema do nosso podcast de hoje, inclusive podcast número 1. Olha aí. Inaugurou Inaugurou Agora é já. oficial. Agora não tem jeito. E qual é o tema? Comunicação. E- Falar bem. Esse é aquele podcast que a gente olha pra ele depois de um ano e fala o seguinte, cara, nós fizemos isso mesmo. Que Fizemos. vergonha disso aqui, bicho. Mas tem que porque ficou começar, muito melhor cara. depois, cara. Tudo na vida tem que Certo, velho. começar. Sirva de inspiração, então, pra quem tá agora. Fala, esses caras estão começando. Sabe aquela ideia que você não consegue tirar da gaveta? Sirva de exemplo pra você. Começa com o que você tem. Nós só temos uma pauta, não temos o título de hoje aqui. Mas a E a ideia cara de pau. Tá? e a cara, E a cara de, de pau. pau. Mas a ideia é começar de algum ponto. É. Então, e a gente decidiu começar hoje, episódio número 1, falar sobre comunicação. Falar bem. Pode me deixar rico? Nu. Peraí, mas antes da gente entrar no tema aí, você que tá assistindo, ouvindo, não importa, se esse assunto ou esse conteúdo é do seu interesse, faz o seguinte, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Se você tá só ouvindo a gente, esse podcast, independente da plataforma que você está ouvindo, faz o seguinte, todo tipo de ação que der para fazer aí, indica, qualifica. O importante é fazer esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas. E se a pessoa já é rica, ela pode continuar aqui também. Deve. Porque pra continuar rico também vale o que nós vamos comentar aqui. E olha só, o Totalmente. Ruba fez um negócio, não sei, possivelmente consciente, porque ele é genial no que ele faz. Ele já fez logo uma chamada, ele já pediu a venda. Como assim? O que eu chamo de pedir a venda? Uma falha que eu vejo muitos vendedores, e não vendedores também, é quando você explica o seu produto ou fala de algum assunto, mas você não dá o direcionamento. O que o Rubadel fez? Logo de início ele falou, ó, antes de mais nada, pum, direcionou para aquilo que a gente quer. O que a gente quer no caso? A gente só quer continuar falando com vocês. Então, para que isso aconteça, redes sociais, etc. Então, número 1, já fica um bônus aí. Você quer comunicar bem? No final, no desfecho, orienta a sua audiência, o seu interlocutor. O que ele deve fazer no final do seu comando, no final da sua comunicação. Boa, boa. O famoso CTA, o Call to Action, chamada para ação. O que eu gosto de falar em português, pede a venda. Não é tudo venda. Pede a venda, Pois é bom. não é venda, mas ao mesmo tempo a gente não está vendendo uma ideia. Exatamente. Tá convencendo. Tudo é venda. É uma venda. É uma venda, o tempo todo é uma venda. Então a ideia é a seguinte, lembre-se, você está comunicando alguma coisa, qual é o próximo passo? Ou a menos que você esteja só tergiversando, olha que nome bonito. Se você estiver só tergiversando, procura aí no dicionário. Pega o dicionário, pelo amor de Deus, que essa eu nunca ouvi, não. Mas é bonita, gostei. É bonito. Soa bem. Soa bem, parece que eu sou culto, sofisticado. Mas se você não estiver só dando volta e saindo do assunto principal, que é o tergiversar, aí você precisa dar um direcionamento. Quer ficar rico? Tem que dar direcionamento para sua mente também. Muito bom. Então vamos aterrissar aqui com a galera para entender essa parada de comunicação. Hoje nós temos aqui Thiago Porto, que é neurocientista, terapeuta, hipnoterapeuta. É bonito, é muita qualificação para um homem só. Toca gente. violão. Beleza. E a ideia é justamente a gente ouvir, entender a percepção em torno aí do que é comunicação de cada um deles. Alberto Martin, pela programação neurolinguística, pela linguagem de influência, eu com a minha vivência prática, Professor de oratória. professor de oratória também, Dos bons. Palestrante. palestrante. Então é o seguinte, vamos começar. Albertão, fala pra gente aí, na sua vivência, na sua concepção, para você, o que é comunicação? O simples é transmitir a mensagem. Simples assim, eu sempre vou pelo simples. Então, eu quero transmitir uma mensagem. Como fazer isso? Eu gosto muito de usar sempre essa metáfora. Vai para o mundo do outro. Então, comunicar é ir para o mundo do outro e transmitir a mensagem nos canais que ele ou ela são capazes de compreender. Dica de ouro direto, mais uma. Sou cheio de ouro. É um podcast para ficar rico. Essa é. É tudo de ouro aqui.
metáfora é storytelling. Por quê? Você burla senso crítico. Respondendo de novo, resumindo, comunicar é passar uma mensagem de forma que a outra pessoa consiga receber aquilo que você quer transmitir. Pronto, simples assim. E pra você, jovem? Cara, tamo junto. Olha só, pra mim, comunicar é ser entendido. Ponto. Ser compreendido. Você foi compreendido, você comunicou. Agora, ser compreendido da melhor maneira possível, que acho que é legal a gente trazer aqui, que tem várias maneiras de comunicar e canais de comunicação, ok? Eu posso ser entendido, ser bem compreendido, usando só palavras. Eu posso ser melhor compreendido usando palavras e gestos, ou então usando palavras, gestos e expressões, usando outros recursos da comunicação. Se eu fui compreendido corretamente, eu me comuniquei. Mas como é que você vai saber que você foi compreendido? Pelo corretamente? feedback, Ah, importantíssimo. E sabendo que as pessoas... O que você acha do feedback, Ruba? pela As pessoas ação dando da pessoa. Isso. Uma plateia na sua palestra lá. Como é que você sabe que ela tá te dando feedback? Caramba, através de linguagem corporal, às vezes até linguagem verbal também, É. porque tem gente que sussurra e fala, né? Vocês estão gostando ali, mas se acelera, se desacelera a palestra. Como é que você Ah. define isso na hora ali? Qual é que é o feedback? Feedback é visual total. Eu vejo, eu sinto, bato o olho na plateia, dá pra ver se eles estão curtindo ou não. E raramente eu erro aí nessa análise aí. E pra quem não faz palestra? Pra saber o feedback no 1 a 1 ali. Tô conversando pra negociar, pra ficar rico. Nossa. Vamos colocar um contexto aqui? Pode ir lá. A própria ação da pessoa. Você falou, se você teve o resultado que você esperava com aquela sua comunicação, já é Legal. boa. O que o Thiago falou vai muito de acordo. Tem uma frase que eu adoro do Peter Ustinov, que ele fala o seguinte: comunicação é a arte de ser entendido. Eu vou um pouquinho mais além. Legal. Eu gosto muito de falar o seguinte para os meus alunos: comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro compreende, o que o outro entende. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, mas como o Alberto falou, que ele trouxe totalmente para o mundo da PNL, se eu não estou falando no canal de comunicação dele, eu posso estar falando bonito, eu posso estar falando bem, com palavras, sei lá, bem colocadas, só que tem um detalhe: o cara não está entendendo nada. Então resolve? Não resolve. Ruba, antes da gente evoluir nisso, toda vez que surgir um termo em inglês, por exemplo, eu vou perguntar para nós aqui. O que é feedback? Vamos definir isso? Para mim, feedback é o retorno que você recebe. Então é um tipo de devolutiva. No caso das palestras, o que teu público está devolvendo para você? Vocês topam? Para nós, feedback é devolutiva, então. Show, total, É um total. É o retorno. retorno. A leitura de volta. Excelente, excelente. Tá, agora puxando esse gancho aí pro tema principal aqui então, essa parada. Ah, beleza, mas falar bem, saber me comunicar bem, pode me trazer um sucesso profissional grandioso, posso ficar rico com isso. Agora é o seguinte, vamos lá. Quais benefícios, na sua opinião, Thiagão, uma pessoa que sabe se comunicar, o que ela ganha de fato na vida, uma pessoa que consegue Cara, fazer com que o outro entenda o que ela está falando de fato? Ela encurta caminho. Vê se faz sentido aí. Falar encurta caminho, ok? Contexto, uma estratégia agora, ó, no podcast aqui, não fala podcast, uma estratégia para você ficar rico mais rápido, usando um recurso que está disponível para todo mundo aí agora, que é o networking. Se aproxime-se de uma pessoa que pode facilitar sua vida. Por exemplo, um investidor. Alguém que pode valorizar mais seu nome, te apresentar, te dar acesso a alguns lugares. Como é que eu vou me conectar com uma pessoa dessa? Primeiro passo, onde que essa pessoa está? Procure estar onde ela esteja. De preferência até presencialmente. Fique de olho em eventos e momentos onde essa pessoa apareça como ou um convidado lá dentro. Dicas. Thiago, tem um evento aqui na minha cidade e eu quero participar. Cara, olha se tem uma área VIP nesse evento. Ok? Costuma ser mais caro, mas vai na área VIP, porque tendencialmente as pessoas que são mais relevantes ou mais acessíveis ou que podem facilitar movimentos de riqueza estão na área VIP. Elas pagam um pouquinho a mais, mas é um investimento, vai retornar. Agora, não adianta nada... Investimento, galera. Sim, você. Não adianta nada você chegar na área VIP, ficar quieto e calado, com o braço cruzado e a perna assim junta também, ok? Chegou lá, você tem que se comunicar. Então, como é que a comunicação vai facilitar nessa hora? Te dando acesso às pessoas. Dica que já dá para sair daqui do podcast aplicando. Tem um evento VIP, ou você tem acesso presencial a alguém, converse com essa pessoa ou faça algum gesto de comunicação para ela como se você já a conhecesse.
vou chutar um nome aqui, às vezes ele vem até participar aqui. Mas Zezé de Camargo, você quer se comunicar com Zezé de Camargo dentro de um evento, ele tá ali, pô, Zezé de Camargo tá sentado ali e tal. Tá perto do Luciano? Ou Não, Tá ele sozinho. tá sozinho ali. Tá bom. E aí você. Como é que eu vou chamar a atenção do Zezé de Camargo? Ou de um outro cantor, ou um ator, ou algum investidor, um empresário que tá ali agora? Como é que eu vou Fala, chamar? Zezé. Ei, mas é. Vira assim, ei Zé, como é que você tá? Cara, chama, conversa, fala como se você já o conhecesse. O que as pessoas fariam nessa hora, normalmente, sem essa instrução? Elas retraem, ficam tímidas, porque elas vão para a realidade que elas vivem, que é, eu não conheço ele. Ele é uma figura de autoridade distante de mim, eu não tenho acesso a ele, então eu vou me comunicar com ele como se eu não tivesse acesso a ele. Zé, por favor, com licença, posso falar com você? Cara, ninguém dá atenção para isso, cara. Não dá. Agora, ganha a atenção da pessoa. Uma técnica simples de fala. Fale como se a pessoa já te conhecesse. Ela vai, no mínimo, ligar essa interrogação na hora. Fala, peraí, alguém me chamou aqui, parece que... E me chamou como se fosse um amigo de infância. Quem é essa pessoa? Ele vai olhar... E você tá com aquela expressão, comunicação não é só fala, né? Aí você tá com aquela expressão de amigo de infância. Isso. Zé, que bom te ver aqui! Quem você é? Não tô te reconhecendo, né? De onde eu te conheço? O que vocês acham? Pronto. Vai. Eu acho que o que você falou é genial. E, de fato, quando você usa a entonação junto com a linguagem não verbal, porque entonação é não verbal. Vamos definir rapidamente. Comunicação verbal, não verbal, tonal. Então tá. Tem a parte que você fala, são as suas palavras, como você usa a sua voz é o tonal, e o não verbal, microexpressões, gestual e tronco. Não dá para separar, é lenda, existe né, todo mundo sabe, 7, 38, 55, aquilo ali foi uma pesquisa que foi feita em 67, ela tinha um objetivo, ela não queria decodificar a comunicação universal, não é isso, até porque não comunicar é impossível, então, é tudo completo, é junto, essas três fatias da pizza só andam juntas. O que o Thiago falou, que foi genial, eu falo com propriedade, eu tenho estudado isso, voz, entonação e não verbal. Quando você utiliza, você chamou de entonação, você falou assim, fala como se você conhecesse a pessoa. Isso é fantástico. Por quê? Eu costumo chamar essa entonação de proximidade. Então, quando você... Existem 15 entonações que a gente usa para vendas. Eventualmente, Caramba, nós é vamos muita usar todas. coisa. Eu ensino, a gente fala sobre isso, vocês conhecem, talvez vocês não conheçam com a nomenclatura que eu uso, mas vocês usam. Qual que é o pulo do gato? Quando você está num evento de networking... Gente, só para vocês entenderem, porque a PNL tem esse trabalho de mapear tudo. Sim. O que já existe, o que já dá certo, o cara pega e mapeia aquilo tudo. Achei fantástico. Por que eu tô falando que é tão fantástico? Eu acho isso muito avançado, Ruba. Então, o que acontece? Você chegou num ambiente, você se comporta como se você já conhecesse a pessoa. O que é o comporta como? É a entonação, o olhar, o gestual. Então, você veste um personagem. Se ele é congruente, o que é congruente? Quando a mensagem e o mensageiro se unem. Você é congruente, a sua fala parece com você. Pronto. O que ele usou agora, eu chamo de entusiasmo. Então é a entonação do entusiasmo. Fala, Zezé, tudo bem? E quando ele olha para você, o diálogo interno dele, o que é diálogo interno? É a voz interna, é a sua voz interior aqui. Você fala, meu Deus, quem é esse cara? Será que eu esqueci dele? Será que eu marquei alguma coisa com essa pessoa? E ele, oi, tudo bem? Enquanto você está tentando refletir, a pessoa já se aproximou, já apertou sua mão. Você não tem diálogo interno, você fica refém daquilo. Isso é genial, poderoso. Quando você é congruente, quando você usa a entonação certa e a comunicação vem junto, ou seja, o olhar, a movimentação, você interrompe o diálogo interno do seu interlocutor. Ah, lindo, lindo. Galera, essa pesquisa que o Alberto mencionou, provavelmente deve ser a pesquisa do professor Albert Mehrabian, Justo. da Universidade da Califórnia, aquela que foi feita lá atrás, Gênio. onde, né, ele faz aquela pizza lá, né, com o gráficozinho. Pesquisou falando... isso no Google enquanto ele falou? Foi, não, meu celular tá ali. Sabe? Cara, eu sou professor de oratória. Se eu não souber isso de cor, cara, me aposenta, por favor. Mas vamos lá. Comunicação verbal, comunicação não verbal e conteúdo. Só que a gente passou 50 anos disso aí e hoje tem uma outra comunicação que quase ninguém se atenta. A comunicação escrita, cara. Boa, Poxa, boa. você pode Olha isso, achar alguém cara. pelo Instagram, mandar uma mensagem para ela. Como é que você vai chegar,
fazer um approach ali com uma determinada pessoa que você quer fazer um relacionamento, quer se conectar com aquela pessoa, e às vezes não é um evento presencial, pode ser por uma rede social. Cara, então a forma como você se escreve também, e eu falei, linguagem verbal, não verbal, conteúdo, de fato, né? Ou seja, a mensagem, o que você vai falar, e agora a linguagem escrita. A linguagem escrita tá estragando a linguagem, as outras das pessoas? Não é que tá. Outras Eu acho que sim, a gente está se adaptando, até mesmo porque a gente acabou de sair de um período de pandemia. As pessoas não estavam se encontrando pessoalmente, no máximo um Zoom, uma videochamada, uma call. Mas vamos lá, beleza, porque eu sou fãzão, igual o Thiago falou, do networking presencial. Eu amo isso. Eu sou o cara de olhar no olho, apertar a mão, chegar no cara, ei, Zezé! É, cara. Dá pra mostrar um entusiasmo. Tá bom, mas hoje a internet mostrou que você consegue se comunicar com a outra estando lá do outro lado do mundo. Cara, eu me conectei com um cara lá de Orlando, lá nos Estados Unidos, justamente por causa da rede social. Agora, por conta do tipo de comunicação que eu usei na mensagem escrita, é que essa pessoa falou, opa, acendeu uma luzinha, deixa eu dar uma atenção pro Rubadel. Qual foi a estratégia que você usou, Ruba? Não posso contar. Não, lógico que eu posso. Simpatia. Bom, eu normalmente uso rapport. Eu olho primeiro quem é o cara, busco pontos em comum. Mas como que você faz isso na escrita? Então, na escrita. Pois, boa. Não, eu tô dando já o caminho completinho pra galera. Poxa, eu pesquisei quem é o cara, eu sei quem ele é, procurei pontos em comum, eu falei, fulano, eu sou Rubadel, nós temos um grande amigo em comum. Essa é a estratégia. Aí o cara, opa, peraí, se nós temos um grande amigo em comum, ele não é nenhum Zé Ninguém. Ok, legal. Aí eu trouxe, só que tem um detalhe muito importante que quase ninguém menciona isso na hora de fazer networking. O mundo tá cheio de gente interesseira, cara. E quando você chega pra pessoa só pra pedir alguma coisa, e o faro vem de longe. Quando você fala, esse cara só quer me sugar, só quer alguma coisa de mim. E quando você só vem no intuito de se comunicar com aquela pessoa, já para obter algum favor, para obter alguma coisa, meu amigo, esquece. Você que está ouvindo a gente, foge. Posso dar uma dica em relação a isso? Quer vender? Para de vender. As pessoas gostam de comprar, mas elas não querem que você venda para ela. E antes da gente continuar, o que eu acho interessante é a gente responder a pergunta que iniciou o nosso programa aqui. Eu já até esqueci qual que é. Vou repetir do jeito que eu lembro. Falar bem te deixa rico? Isso, sim ou não? Cara, isso aí. Você acha que sim? Cara, sim. Mas vamos lá, vamos. Depois você responde. Isso é polêmico. Eu tenho uma concepção grande de torno disso também. Por que ficar rico? Não, tá bom, não vou nesse caminho, não. Olha só. Falar bem te deixa rico. Cara, falar bem é um caminho pra ficar rico. Mas vamos. Como? Vamos pro como nisso aqui, cara? Como que falar bem vai te deixar rico? Ok? E por quê? Acho que o como e o porquê. Por que tanta gente tem essa dificuldade de passar por esse caminho? Tanta gente tem dificuldade de usar a comunicação, porque entender o problema é aquele negócio, cara, eu tô andando num carro, o carro pifou. Você vai tentar arrumar o carro desenfreadamente? Não, você vai procurar entender aonde que tá o problema para você colocar o ajuste ali naquele ponto. Olha, tá faltando gasolina, então não adianta eu mexer no motor, tem que ir lá comprar gasolina e colocar. Então, olha só, comunicar te deixa rico? Acho que é muito fácil comprovar que sim, porque tendencialmente pessoas ricas, não só de riqueza financeira, mas são pessoas que se comunicam bem. Existe um padrão ali dentro. São pessoas que estão. A gente sabe que uma das maneiras de chegar em objetivos é através unindo força com outras pessoas no caminho. Mas o Rubadel trouxe. Você não pode ser interesseiro. Aí eu vou deixar uma sacada aqui agora para quem tá vendo a gente. Primeiro passo, a gente tem que ser interessado. A gente tem que ter interesse. Segundo passo, a gente tem que ser interessante. Para gerar interesse na outra pessoa, e aí sim tem a conexão. E por último, a gente tem que ser interesseiro. Mas o interesseiro no conceito positivo da expressão de interesseiro. Qual que é o conceito positivo? O conceito positivo é querer extrair algo daquilo. Não faz muito sentido assim, cara, beleza, fiz amizade com o Zezé de Camargo, eu tenho coisas que interessam para ele tem coisas que interessam para mim, mas a gente não tá usando. Então pede a venda. Então pede a venda, cara. Então eu tenho... Mas concorda que isso é ser interesseiro? Não. Eu detesto essa palavra. Ok, mas num conceito, o conceito que tá por trás dela. Conceitualmente falando, sim. Imagina esse contexto que a gente colocou aqui, então, pra ficar bem claro, não ter dúvida pra quem tá acompanhando a gente. Ó, primeiro passo, eu tenho que ter interesse. Sim. Eu sou interessado. Mas não posso demonstrar interesseiro, é diferente. Sim, mas em mim eu tenho que saber, olha, eu tenho que ter interesse em criar aquela conexão. Ok? Ok? Sim. Thiago, então peraí, vamos lá. Vamos partir da premissa. Objetivo, claro.
Pra que você quer se conectar com aquela pessoa? Isso tem que estar na tua mente. Objetivo Não é claro. só pra eu ir lá e falar, vou ver o Zezé de Camargo, eu vou lá, tira uma selfie comigo. Se for só isso, é propósito, beleza. Você Mas pediu a venda. Deu certo. Sim. ah, ok. beleza. Se o propósito foi esse, então o objetivo tem que estar claro. O que Dentro eu... do propósito desse podcast, desse episódio, o Roberto lembrou bem aqui, reforçou, ficar rico. É. Então, estamos dando um exemplo aqui, considerando Sim. que Zé de Camargo é uma figura que pode facilitar acessos. Mas como a gente também está falando de comunicação, a equação funciona em qualquer outro contexto. Ou um contexto que certamente todo mundo que está aqui acompanhando a gente agora vai se identificar. Eu vou abrir um parênteses para não fugir do nosso tópico, é um parênteses, tá? Uhum. Relacionamento. Todo mundo que está assistindo a gente aqui sabe o que é a vivência de um relacionamento. Olha como a equação se encaixa. Para o Thiago, vamos usar de exemplo. Eu tenho interesse, ou melhor, o Thiago tem interesse em uma mulher. Primeiro passo, eu tenho que estar interessado. Eu tenho que ter interesse, entendeu? Eu estou interessado. Não adianta eu tentar uma aproximação se só eu estou interessado. Se a outra parte não tiver interesse, fica um negócio desgastante. O network não flui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser interessante. Mostrar para outra pessoa o que é que eu tenho de relevante que... Opa, agora eu despertei interesse. Agora eu tenho que ter... Despertei interesse lá. Agora eu tenho que ser interesseiro. Eu quero extrair alguma coisa daquela relação. Eu quero extrair um noivado, um namoro, um casamento. Alguma coisa tem que sair dali. Agora é o meu interesse. Eu ser interesseiro ali dentro. Volta para o Zezé de Camargo. Que, né, foi só para contextualizar o nosso exemplo. Nós vamos ter que trazer ele aqui nesse negócio. Vamos, Nós estamos pronto, falando vai, o lugar dele é ali. Boa, Zezé tá convidado aqui vindo fala, viu? Como é que eu vou Fala, despertar Zezé. interesse nele? Vou chutar aqui, mas imagina só. Fala, Zezé! Ele olhou e falou, ih, caramba, quem E é aquele agora? ali? E agora? Aí ele vai me olhar assim, e aí, tudo bem? Consegui ser ouvido por ele? O diálogo interno vai operar ali dentro e falar, bicho, você conhece aquele cara, porque ele tá te chamando com um padrão de comunicação de alguém que te conhece. Padrão Então, como é que você vai responder? Cara, seja educado? Pode ser um fã ou pode ser alguém que realmente te conhece ali dentro. Exatamente, um Exato. investidor, alguém de gravadora, infinito, né? Ele vai virar e falar, tudo bem, mas normalmente o que ele faria? Eu te conheço, de onde eu te conheço? Como é que eu vou ser interesseiro agora? Como é que eu vou ser interessante agora? Pois. Eu posso virar... Aí ele vira pra mim e fala, tudo bem e tal. Desculpa, mas eu te conheço. Eu falei, cara, eu já consegui o que eu queria na primeira instância, que foi, falou comigo. Consegui Me respondeu, deu consegui atenção. atenção. O que eu faço agora? Te conheço de algum lugar? Eu falei, não, claro que não. A gente não teve oportunidade ainda não. Mas olha só que legal. Eu estou fazendo uma coisa que certamente você também faria lá atrás, antes de ter o sucesso que você alcançou, se você precisasse da ajuda de alguém. Eu tô vindo puxar papo contigo como se eu já te conhecesse. E tá vendo que funcionou? Certamente você gosta de gente inteligente, Zezé. E vai ser legal a gente bater um papo aqui agora. De repente, uma abordagem simples dessa, improvisada aqui, pode fazer ele virar um diálogo interno e falar, pô, padrão diferente. Não chegou pedindo autógrafo, não chegou aqui babando ovo, não Pedindo chegou uma aqui... selfie. Não chegou pedindo selfie. Chegou com uma abordagem... Um approach já foi diferente. Usei approach. A abordagem já foi diferente. Boa. Abordagem. O que vocês acham? Legal. Faz muito sentido, galera. Eu acredito que quando você usa a comunicação, trazendo mais uma vez para esse contexto, né, do ficar rico, a gente não vai entrar no assunto não ficar rico. Pode ser, se der tempo a gente entra. Por que a pessoa não fica rica? Né? Pela Mas comunicação. vamos lá, tá? Vamos fazer o caminho inverso, então. Dá para ficar rico, dá para alcançar seus objetivos profissionais sem se comunicar bem? Pode ser que dá. Mas o oposto é muito mais fácil. Se a gente for olhar na história, se a gente for olhar grandes líderes, grandes empresários, grandes nomes de todos os nichos possíveis, basicamente todo mundo sabia se comunicar. Vai lá, pega lá, Steve Jobs, todo mundo, né, cara? Silvio Santos. Mas ele era comunicador, era apresentador de televisão, sim, mas independente. Mas Vai lá, cara, Mark Zuckerberg. então, esse aí eu não sei. Ele é bom comunicador? Ele vendeu muito bem as ideias dele. Então, Fez naturalmente, Boa chegou. explicação. Fez sentido. Ser bom em comunicação não quer dizer ser a pessoa do palco. Justo. Não, quando a gente pega, por exemplo, Steve Jobs aí, ele não era conhecido como aquela pessoa, tipo o Silvio Santos. Ele chega e fala e tal, mas na hora que ele fala, ele convence. Sim. Então ele conseguiu vender ideias, cara, ele conseguiu implantar o smartphone numa época onde as pessoas estavam indo por um caminho completamente diferente, cara. Então, e o negócio, ele vendeu a ideia. E essas pessoas, isso é comunicação. Aí, tá vendo? É isso que as pessoas precisam entender. E a gente volta lá no inicinho, que é justamente a arte de ser entendido. Isso. A arte de ser compreendido, a arte de fazer com que a sua mensagem chegue na cabecinha do outro, mas da forma certa, para surtir o efeito que você deseja.
Então tem que ter planejamento. Não há comunicação boa sem planejamento. O que o Thiago acabou de falar é um script, uma abordagem scriptada. Claro, ele pode ter criado na hora porque ele é muito criativo. Mas se você for chegar diante da pessoa que você quer conhecer e pensar o que eu falo agora, Ah, não, perdeu. aí perdeu. Perdeu. Uma outra coisa interessante, você falou, olha, eu questionei o Mark Zuckerberg, não o conheço, mas eu não o vejo como um grande comunicador. Aí você falou, mas ele vendeu bem as sim, ideias sim. dele. Então, aí chega na minha resposta. Porque o que eu acho que as pessoas ganham por saber se comunicar bem? Saber fazer a sua mensagem chegar do jeito certo na cabeça do indivíduo. Vender. Sim. E quando você consegue vender e se vender, não é só vender suas ideias. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa vender, antes de produto, serviço, é se vender. Você fala de marketing pessoal? Totalmente, né? Acho que assim, você não vai querer fazer negócio com alguém que você bate o olho na cara da pessoa e fala, não vou, não quero nem Cara, ouvir. às vezes a ideia é boa, né, bicho? O projeto é bom, a intenção é boa, mas a pessoa não sabe se comunicar. Não gera confiança, não gera a conexão, não gera o network, o negócio não vai pra frente. Não gera riqueza. E não gera riqueza. Eu gostei. Então, Ruba, o que você falou, então? Um dos caminhos para conseguir riqueza é a pessoa conseguir vender. Sim, isso eu afirmo junto. Ok. Vender uma ideia. Isso. E podemos falar, Alberto, que vender nesse caso é convencer. Convencer a pessoa a fazer um movimento. Eu até prefiro a palavra convencer no lugar de vender, porque a palavra vender está estigmatizada. Para com isso. Deixa o povo vir pra cá e vamos falar vender. A gente tem que tirar esse estigma ruim de vender, cara. Vender é lindo, é maravilhoso. Vender é lindo, mas pronto, você pode ter repertório também. Você pode usar convencer, você pode usar estimular, mostrar, compartilhar. O que eu quero dizer com compartilhar? Persuadir. Grande Igor. Menino lindo. O que acontece? Eu fiz um post ontem sobre esse tema, porque de fato eu dou aula de vendas, o Ruba também. Você também já deu aula de vendas? Já dei aula de vendas. Pronto. O que acontece? Muita gente, notadamente o público feminino, até hesitei, tem um pouquinho mais de dificuldade em aceitar isso. Isso o quê? A palavra persuasão. As pessoas não gostam da palavra persuasão. É como se ela fosse pesada, ruim. A gente falou isso no primeiro podcast. O fato é, já que você sabe que é uma palavra que pode ter uma conotação negativa por parte do teu ouvinte, do teu interlocutor, usa seu repertório. Então, eu não quero te vender nada, eu só quero te mostrar que existe um outro ponto de vista que pode ser muito útil para a sua tomada de decisão. Fugir de venda. Eu estou vendendo do mesmo jeito. Mas é o que eu disse, Alberto. Vender é uma coisa que a gente tem que tirar esse estigma ruim, mas a gente precisa entender o conceito que o Alberto trouxe aqui, que é justamente, as pessoas não gostam que você venda nada para ela, que você a convença. Isso. Mas as pessoas amam comprar. Justo. Você sai de casa de manhã e fala, cara, vou comprar uma televisão. Aí você chega lá, já sabe o modelo que você quer, você chega na loja, você compra e volta feliz. Mas imagina que você chegou numa loja, por algum motivo, cara, o vendedor usou gatilhos mentais corretos, aí você, ele te persuadiu, te influenciou a comprar aquela TV, você compra, cara, mas eu não estava querendo gastar, não estava podendo gastar, entende? É diferente, vai bater um pezinho ali. Então, mas quando a pessoa, ela entende, você está ali para ajudar ela, para orientar ela. E outra, não dá para você fazer isso bem feito se você não sabe se comunicar bem. Então, respondendo essa pergunta do início, comunicar bem te deixa rico? É metade do caminho andado. Sem isso fica muito mais difícil. Não é o suficiente, porque você pode ser um perdulário. Que palavra sofisticada. O que é o perdulário? Ele tem um monte de dinheiro, ou ganha muito bem, mas ele acaba com o patrimônio, ele gasta tudo. Então você pode... Eu conheço a história de um cara que ficou rico 4 vezes. Uau, que bom, né? Não, mas ele perdeu 3. Não, o Elon Musk mesmo. Ele fez o dono isso. da Tesla, sim. Sim, o Donald Trump, tem uma galera. Uma galera aí que quebrou feio e depois construiu de novo. É bom quebrar feio? Não. O que eu quis dizer com isso não é melhor você ficar rico uma vez só e manter? Pronto. O ponto sobre o qual eu quero falar é exatamente esse. Comunicar bem é essencial para isso. Você vê que o Donald Trump é monstro na comunicação. Não estamos falando de política nem o que a gente acha do cara pessoalmente, mas comunicação dele é muito boa, pelo menos no cenário americano.
Elon Musk. Cara, a comunicação dele, a escolha das palavras, o Ruba depois dá a opinião dele sobre isso. Eu não acho o Elon Musk um super comunicador. Ah, não. Aí, vamos lá, mais uma vez. A linguagem verbal dele, a linguagem não verbal é péssima. Pois. Mas ele consegue fazer a mensagem dele chegar, ele vender as ideias dele, fazer com que os acionistas comprem as ideias dele e apoiem os projetos dele. Cara? O que você vê? Cara, ele pode tenho usar uma- aqui, cara. Ah. Então, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, eu suspeito aqui, mas imagina se esse cara escreve super bem. Uhum. Lembra que eu falei que ele é linguagem verbal, não verbal, o conteúdo, a mensagem, e agora a linguagem escrita. E não só agora, cara, há quanto tempo, né? Os copywriters, as pessoas que escrevem textos persuasivos, vendem e se comunicam tão bem através da escrita, que vai que o Elon Musk é o cara que, poxa, pega aquele e-mail, escreve, manda pro cara certo, o cara lendo aquele e-mail. Ele não precisa. Tá, então a gente não sabe como é que ele Não. A gente não sabe como A ele gente faz. tá alucinando aqui. Eu vou dar uma dica de como é que ele faz. Eu tenho uma ideia de Você como é que ele tem? faz. E eu vou deixar aqui de dica para quem está acompanhando a gente no Fala Podcast. Alberto, pensa numa palavra qualquer, aleatória, um objeto. Pronto, pense. Me faz uma pergunta sobre esse objeto e observa o que eu vou fazer em seguida. Faz uma pergunta sobre Uma esse objeto. pergunta aí. sobre o objeto. Você acha difícil descascar O quê? o objeto? Não, fala. Não, pode ser, faz a pergunta com o objeto. Você acha Ou, difícil? tipo assim, quem inventou, de onde veio, por que existe? Eu tava qual que é a pensando em função abacaxi, disso? era uma fruta. Ele inventou. Acho Não, que mas ele- pode pronto. perguntar então. Quer perguntar sobre o abacaxi? Não, vamos mudar. Tá. Vamos mudar. Certo. A gente tá falando, eu tô olhando aqui pro Ruba, ele tem um iWatch, que ele é fã do Steve Jobs. Como é que surgiu o iWatch? O iWatch surgiu de uma... Apple Watch. O Apple Watch Porque senão os fãs seguidores da Apple Vamos chorar. eles vão escrever, não é iWatch, é Então, Apple Watch. Ok. Perdoe. Apple Watch. Apple Watch. Agora, Pronto. repara a minha resposta pra você, olha só. Cara, o Apple Watch, o relógio, ele surgiu de uma demanda, cara, familiar na história do Steve Jobs. Olha só que curioso. Ele tinha uma demanda dentro de casa, na convivência com os filhos, que era de uma comunicação mais rápida. O celular, ele começou a tender a um processo de aumento de volume. Tanto que é uma característica hoje. O celular, ele passou muito tempo atrás por uma redução e hoje ele vai aumentando cada vez mais, virando um iPad aquilo ali. Qual que é o problema de ser um celular muito grande? Fica desconfortável para usar dentro de casa, em roupas de dentro de casa. Isso é real. Olha só, no trabalho e na rua, tudo bem, calça jeans, bolsa, você tem mais opções de carregar um celular maior. Mas, cara, dentro de casa, no pijama, no roupão, numa bermuda, às vezes você não tem nem bolso dentro de casa. Certo. E, especificamente no caso dele, para se comunicar com filhos, para mandar uma mensagem, vem jantar, faz alguma coisa assim, o celular não estava sendo prático para isso. Ele não pensou no Apple Watch como uma opção de olhar as horas, que esquece, ok? Até o celular já não funciona para isso mais hoje. Ele pensou numa ferramenta de comunicação, ter facilidade para abrir uma mensagem, ter modelos prontos de mensagem, comunicar para enviar e receber. Pausa. Percebe da maneira como eu falei aqui, como é convincente? Percebi, é convincente. Foi tão convincente que provavelmente, se eu não tiver errado, o Steve Jobs já tinha morrido quando o Apple Watch foi lançado, cara. Show, lindo. Cara, eu não tenho ideia do que eu falei. Mas eu falei de maneira convincente. Então o Elon Musk é convincente. É isso. Certamente. Não, cara, não tem como. Uma coisa que a gente não pode confundir é a pessoa ser um orador. Ok. Orador ok. Barack Obama. Orador é uma coisa. Rubadel. Orador. Outra coisa é o seguinte, é praticamente impossível um cara chegar onde o Elon Musk chegou e um monte de outras pessoas chegaram sem ser boa em comunicação, porque ele tem que vender ideia, ele tem que convencer. Excelente. E para convencer, cara, ele tem que ser convincente. Mesmo que ele mesmo ainda não tenha todos os parâmetros, não tenha todas as certezas de que aquilo é bom. Ele tem que fazer as pessoas que estão ouvindo, os interlocutores deles, acreditarem naquela ideia. Uhum. Isso é uma ferramenta de comunicação. E como ser convincente, tio? Pelo que acabou de sair aqui agora. Primeiro, acredite no que você está falando. Perfeito. É a primeira rasteira de Autoconfiança. Autoconfiança. É a primeira coisa... Uma coisa que eu aprendi com o Rubadel. Vou colocar ele na fogueira agora. Eita. Como é que você treina a sua autoconfiança? Nossa, Como? eu vou entregar isso aqui, hein? Eu aprendi isso com esse cara, velho. E eu faço isso Você hoje. sabe? Como é que eu treino a autoconfiança? Cara, autoimagem. Eu
Quando eu sei que eu preciso ser convincente em algum momento, a primeira coisa que eu faço é me vestir bem. Me vestir de maneira que eu me sinta... Eu olho no espelho e falo, pô, tá convencendo, cara. O que eu vejo no espelho passa uma primeira impressão. Então, eu cuido da PNL, eu cuido entendeu? Do estímulo. A sua imagem se comunica e você primeiramente está se comunicando com você mesmo ali, cara. Se eu for para um momento onde eu tenho que ser convincente e eu for derrotado na minha postura, derrotado na minha roupa, derrotado no meu estereótipo. Se eu for derrotado, cara, eu aprendi imagem pessoal, bicho, com o Batel. Se eu for derrotado por aquilo, eu já começo desacreditando de mim mesmo. Em mim mesmo. Quando eu acredito, eu construo essa convicção para ser confiante de dentro para fora. Fez sentido? Show. Total sentido. Total sentido. Pode falar. Sabe como é que eu chamo isso? Efeito madrinha de casamento. Porque muita gente acha o seguinte, cara, mas é besteira você se vestir bem, andar bem arrumado, isso é bobeira. O que importa é o que está dentro, é o conteúdo. Depois a gente vai aprofundar nessa questão aí do porquê, de fato, vale a pena você investir na sua autoimagem, na sua imagem pessoal. Fato. Por que eu chamo de efeito madrinha de casamento? Eu gosto de usar o exemplo. Imagina que você, mulher que está assistindo a gente, foi convidada para ser madrinha de um casamento. O que você vai fazer? Você vai chegar, vai alugar um vestido lindo, maravilhoso, vai comprar. No dia da festa, você vai num estúdio, num salão de beleza, vai fazer cabelo, aquela maquiagem profissional. Aí, poucos minutos antes de sair para a festa, você está prontinho, você se olha na frente do espelho, o que você faz? Chama seu sobrinho, seu irmão, seu marido, seu namorado, tira uma foto minha, porque ela tá linda. Como é que ela vai chegar na festa? Ela vai chegar de cabeça erguida, sentindo poderosa, maravilhosa, autoestima lá em cima. Entendi. Essa pessoa, ela convence qualquer... cara, porque ela já tá convencida por dentro. Pois. A mensagem dela é forte porque ela é congruente ao transmiti-la. E ela é congruente porque ela acredita. Faz sentido. Muito bom. Legal. Então vamos lá. O que você acha que não pode faltar, então, na comunicação de uma pessoa que você falou é a convicção. A convicção. Convicção. Beleza, beleza. Eu quero falar o que eu acho que não pode faltar na comunicação de uma pessoa. Na verdade, são 2 pontos. Primeira coisa, autenticidade. Porque eu acho que quando a pessoa ela finge demais ser quem ela não é, ela força muito a barra. E o ser humano ele tem alguns radares. Ele bate o olho e fala assim, tá forçando. Não é. A pessoa vê que não tem naturalidade, não tem autenticidade. Tá? O que não parece com o dono é roubado. Adorei. Minha avó que dizia isso. Repete, por favor. Tudo aquilo que não parece com o dono é roubado. Cara, olha só, tá vendo? Autenticidade. Segunda coisa, algo que, se eu não me engano, acho que o Thiago falou um pouco mais cedo. Entusiasmo. Lembra lá do Zezé de Camargo? Então, entusiasmo. Pessoa contagia. E detalhe, entusiasmo não é ser o bobo alegre, não é, sabe, ser... Não é euforia. Euforia, diferente. É muito diferente. O entusiasmo, ele tem uma origem, a origem da palavra entusiasmo é inspiração divina. Exatamente. A euforia não é isso, né? Não é aquela exacerbação do emocional. Não é. Tá em si, tá consciente e tá convicto. Foi muito legal você ter dito isso, Thiago. Faz muito sentido. O que mais, Ruba, que não pode faltar? Para mim, esses 2 pontos são cruciais. A comunicação, a gente falou dela aí agora, o que você acha? Porque eu aprendi isso contigo. Essa comunicação não verbal, comunicação visual, a maneira como a pessoa se apresenta. Fazendo talvez uma última referência àquele exemplo do início aqui, se a pessoa vai lá chamar a atenção do Zezé ou de alguém influente, eu quero me aproximar com alguém que pode ser um bom contato de networking para mim, mas eu estou visualmente não interessante, de preferência estar até, talvez esse conceito caiba aqui, estar um ponto acima da pessoa. Não, eu costumo dizer ponto acima. Um degrau a mais. Um degrau a mais. Um ponto acima para a pessoa olhar e falar, pô, peraí, chamou minha atenção aquilo ali. Então, se expressou como se me conhecesse, me deixou um diálogo interno aqui. Olhei, interessante, parece uma pessoa influente, parece uma pessoa... Isso abre porta. O que você acha da comunicação visual, dessa comunicação que é não verbal? Totalmente necessária. Embora muita gente tenta argumentar, e todas as vezes que traz esse argumento, mas isso aí não importa muito, eu consigo quebrar facilmente esse argumento. Vamos lá, eu gosto de usar um exemplo que eu adoro.
Você chega, você que está só nos ouvindo, imagine a cena. Eu não tenho presencialmente aqui mesmo, mas imagina que você chega num supermercado. Aí você bate um olho lá na prateleira lá de refrigerante. Aí tem um refrigerante lá que chama Rubacola. Eu batizei, do Rubadel. Rubacola. Mas é uma marca desconhecida, a garrafinha não tá nem tão bonita. Aí a pessoa bate o olho e eu pergunto, quanto custa? Aí a pessoa vai falar, 98 centavos? Tá bom, eu acho que pagaria uns 98 centavos. Legal. Aí eu falo, só que eu... Não, pequenininha, uma garrafinha pequenininha, a pitulinha. Aí, beleza. Aí a pessoa fala assim, 98 centavos acho que eu pagaria. Ok. Só que eu omiti uma informação. Eu abri essa garrafinha, joguei fora o líquido dela e lá dentro eu coloquei a marca de refrigerante mais vendida no planeta. Eu não vou falar para não gerar marketing. Eles ainda não patrocinam Eles ainda não patrocinam a gente. Mas todo mundo sabe de quem eu tô falando. Tá bom? Beleza. Aí eu tampei de novo, falei, pronto, aqui dentro tem aquele refrigerante que você conhece, que todo mundo conhece, que é mais vendido no planeta inteiro. Quanto você paga agora? A pessoa fala assim, cara, agora eu pago uns R$2, R$3. Outro dia a moça no workshop falou assim, eu pago 5. Eu falei, moça, você gosta demais desse negócio. É a última do deserto. É a última. Meu Deus, não fala isso. Mas tá bom, vai, gosto é gosto, tá bom. Aí, o que aconteceu? O esforço que essa pessoa teve que fazer para provar o valor interno. Agora, imagina se ela chega com uma baita embalagem. Isso. Sabe? Bate o olho. Aí, e vamos começar não só pelo fato das pessoas, né? Você rompe, você está derrubando vários muros, várias barreiras, só pelo fato de você estar bem aparentado, bem aparentada. Então, assim, não é questão de superficialidade, muito pelo contrário. Se você tem o intuito de fazer negócio, chamar a atenção das pessoas para mostrar o seu verdadeiro conteúdo, o que você tem por dentro, pronto, você facilita a sua vida. Aí a gente volta lá no que o Thiago falou, que é justamente você ganhar autoconfiança, empoderamento. É o efeito madrinha de casamento. Você já sai de casa empoderado. Isso te dá um poder para você se conectar com a pessoa que provavelmente você não vai achar em qualquer lugar. Boa. E abre portas também. Faz todo sentido, Ruba. E o que eu quero dizer com isso é, se você não estiver preparado, você pode não ter uma segunda chance. O que eu costumo dizer nas aulas é o seguinte, válido tudo que você falou e ainda acrescento. Você precisa impactar a pessoa, ela tem que olhar para você e você tem que parecer interessante. Se for o contrário, talvez você não tenha chance de construir sua imagem novamente. Se você não tiver tido a chance de aproximar-se dessa pessoa, pelo menos, na memória, se alguém falar de você, ela pode pensar, aquela pessoa que estava super elegante. Isso, pelo menos, a sua imagem falou bem de você, mesmo que você não tenha aberto a boca ainda. Se eventualmente você se encontrarem novamente, você vai ter outra oportunidade. Agora, o contrário, ou seja, você chegou lá completamente desconexo daquele ambiente. Uma roupa que não faria sentido, não tá cuidado, barba por fazer, o cabelo sujo, etc. Talvez aquela pessoa não te dê essa segunda chance. Fala, não, aquele cidadão ali, deixa, melhor não. Então, na pior das hipóteses, esteja bem apresentável, porque se você não chegou no Zezé, quem sabe num outro evento ele lembra de você, porque você estava usando a bota que ele gostaria de comprar numa loja lá da região. Então faz sentido, até essa conexão é importante. O quê? Os mesmos objetos, o mesmo estilo de roupa, relógio, etc. A gente sabe que esses equipamentos da Apple, eles têm um fã-clube. Sim. Então, é muito mais do que a praticidade em si e a qualidade do produto. É mais que né? a tecnologia. De status e tudo, né? Então faz muito sentido. Tá. Então chegamos à conclusão de que falar bem não é o suficiente. Precisa ter aparência também, congruência, script, entusiasmo. Que é falar. Tudo, o Rubadel como orador e professor de oratória, inclusive, pode reforçar isso mais. São canais de comunicação. Isso é comunicação. A maneira como você se veste, você está comunicando. A maneira como você gesticula, você está comunicando. A entonação, o tônus da voz, as palavras, tudo isso é comunicação. A maneira como você se expressa, como você olha, a maneira como você presta atenção. Justo. Você está se comunicando. Sim. Calado, quieto, você está se comunicando. Demonstre estar prestando atenção na pessoa. Demonstre estar prestando, não apenas... É melhor prestar atenção de Legal. fato. Mas demonstre estar prestando essa atenção. Porque dependendo do interlocutor, ele só quer ter o seu ouvido, né? A arte da escutatória. Então a gente tem que praticar muito isso. A pessoa, às vezes, ela quer desabafar, quer falar. Às vezes você nem abriu nem a boca, nem falou muito durante uma conversa, mas a hora que você sai dessa conversa, a pessoa fala, poxa, o Alberto é um cara muito legal. Mas por quê? Eu só falei. Mas ele me ouviu verdadeiramente.
É isso. de forma interessada no que eu tinha para falar. Agora vamos trazer polêmica. Polêmica. Pro Fala. Vamos lá. Alberto, na sua opinião aí, você acha que qualquer pessoa, quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, qualquer pessoa consegue ser uma boa comunicadora? Não. Você acha que não? Não. Claro. Por quê? Poxa, velho, olha só. Todo mundo esperava um sim, cara. Mas eu penso que não. Porque Você quando você for, desapontou as criancinhas, cara. qualquer pessoa. Vou sair desse podcast agora. Não vou falar bem. Aí que tá. Quando você fala qualquer pessoa, a minha mente foi procurar um caso extremo. Então, aquela pessoa que não quer se comunicar, ela não será. Boa. Esse é o ponto. Claro que você e todo mundo que está nos ouvindo, você quer. Você tem os instrumentos para chegar lá. Você consegue. Agora, se você não quer, se você prefere não comunicar, você não será. Não tem jeito. Então, usando tudo que o Thiago falou, e vai dar certo, só funciona se você de fato se propuser a isso. Se você não quer ser visto, se você não quer ser ouvido, se você não quer se misturar, não quer fazer network, não quer comunicar, não tem jeito. Sabe aquela pessoa Vai pro meio do mato. Justo, e tem gente que quer isso, e eu respeito. O fato é, na nossa sociedade, a comunicação, o marketing pessoal, o script. E o Thiago tem uma característica, e o Ruba também. Os dois são ótimos, vocês são muito amigáveis, você e o Thiago. Até mais do que eu. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Ninguém gosta de quem tá sempre de mau humor. Ninguém gosta de quem tá sempre com problema, velho. Então, assim, você pode ser um gênio da comunicação, mas se as pessoas se sentirem pesadas perto de você, não vai funcionar. Eles vão se afastar de você. Então, mais um elemento. Seja amigável, goste de gente, sorria, como o tio Ruba faz sempre. Exato. Sorria. As pessoas querem estar perto de pessoas leves. Então, essa é a resposta não. Se você não quer, se você não tá afim de, se você não quer abrir mão do seu mau humor, não vai rolar. Legal, legal. E o que você acha, Ruba? Qualquer pessoa pode? Também eu acho que não. Por Não quê? pode ser um excelente comunicador, depende. A pessoa ela pode subir de níveis, dependendo da força de vontade dela, até mesmo com base no que eu era. Você também, porque eu sei que você também foi um cara mais reservado lá no passado. Eu fui gago até o início da adolescência, eu era um menino tímido. Tipo, 2 anos atrás, né? Parei. Tá, obrigado, você é lindo, Alberto. Cara, dá para se construir. É lógico, ajuda com pessoas que podem te guiar, para você escolher bons mentores, pessoas que podem te ajudar a melhorar. Imagina a pessoa que não sabe nada. Poxa, se ela tiver a disponibilidade, a disposição de querer evoluir, ela vai evoluir. Às vezes ela pode não se tornar um Barack Obama da vida. Mas, cara, aí bate o olho. Se ela se dedicar, aprender estudo sobre linguagem não verbal, linguagem verbal, se ela aprender a estruturar um conteúdo das ideias do que ela quer falar, do que ela quer apresentar, pronto, ela melhora bastante, mas como o Alberto disse, não é para todo mundo. Deixa eu só falar essa questão, eu vou passar a bola pro Thiago, mas essa é, como é que é, momento... Qual momento? Do Tchin-Tchin. Ah, isso é momento de ouro. Momento da dica de Dica de ouro. ouro. Tiro, porrada e bomba. Não, esse é mais leve. A dica de ouro é a seguinte, da minha avó. Mostra as canjicas. Falei, vó, o que é isso? Eu odiava, quando eu era criança, chegava visita lá em casa, e minha avó falava assim, vem ver meu netinho, aí chamava lá, falava assim, vem cá, mostra as canjicas, tipo assim, sorria pra visita. A minha avó, a expressão dela era mostra, sorria. E minha avó falava, meu filho, sorria, chega nos lugares sorrindo. Justo. O sorriso é seu passaporte pro sucesso. Quem não gosta, cara, de fazer negócio, de alguém que tem um sorriso, detalhe, sincero, verdadeiro. Não pode ser aquele sorriso, sabe, que tá amarelo, forçadinho, né? Igual você entra numa loja, vai comprar lá a televisão, aquele sorriso que o cara fala, pô, velho. Vocês lembram da Blockbuster? Lembro da Blockbuster. Depois, você lembra do sorriso do pessoal que nos atendia lá, né? Oi, tudo bem, bom dia. Mas não vale. Tem que ser Não, Sorriso não Disney. pode. daqui, Disney. Disney é bom. Sinistro. Recepcionistas da Disney. Eu achava que era mentira, viu, galera? Mas não é. Tudo isso que eles contam da Disney, fui lá e vi, e é tudo verdade.
Depois que você passa O a Ruba bola é sócio pro... da Disney. Ele é sócio. É. Ele, inclusive, ele se apresenta como mágico na Disney. Foi lá que eu conheci o Ruba. Me contratem. Bom, seria cliente sonho. Hein? Depois que o tio Thiago falar, vou parar com isso. Depois que o Thiago falar, eu queria perguntar, porque o Ruba já mencionou o Barack Obama 3 vezes hoje. Isso. Cara, vamos falar da comunicação dele, já que ele é tão bom, vamos falar do cara. Ele é bom. Então peraí. Depois Deixa eu passar a tiro bola isso. pro Thiago, então. Todo mundo, generalizando, é possível qualquer pessoa se comunicar bem? Cara, tem um pré-requisito. Ou Também não vou dizer que sim, não, que Ah, seria mais previsível, né? Bomba. Eu até tenho uma resposta sim, cara, pra isso, onde eu associo com musculação. Uma coisa que eu Sim. gosto. Falo, olha, tem que treinar, dói, entendeu? Você tem que treinar vários exercícios, vários músculos diferentes, que são vários canais de comunicação. Sim. Tiago, pra eu me comunicar bem é só treinar oratória e eu vou virar um... Não, você vai virar um orador chato, porque ninguém vai conseguir ficar te olhando porque você não gesticula, não se expressa, não. Então você tem que treinar todos os músculos, ok? Pra ficar uma coisa... Mas eu vou dizer que não. Tem um pré-requisito para a pessoa se comunicar bem, que é conseguir organizar bem as ideias. Eu já vi gente tentando, com técnicas boas de oratória até, confusas aqui dentro, com dificuldade de traduzir uma boa comunicação aqui fora. Então, o primeiro passo para a pessoa se comunicar bem está antes da comunicação, para mim. Ela conseguir se relacionar bem com seus próprios pensamentos. Se relacionar bem com a maneira como ela elabora, porque senão fica confuso. Ela fala bem, articula, projeta bem as palavras, gesticula, se expressa e tudo, mas no final ninguém entendeu nada. Porque a ideia não está bem elaborada. Mas o que você sugere para ela elaborar bem as ideias? Nossa, se eu Lindo, disser isso aqui, lindo. esse podcast vai Explodir. valer. Esse episódio aqui... É isso que eu quero perguntar, esse caramba. episódio O que faz? aqui vai... Mas por que a dúvida dele é a minha também? E eu vou explicar o porquê. Porque eu senti a dor. Ele me alfinetou. Sério? Sim, porque nem sempre eu consegui colocar as minhas ideias de forma clara para fora. Cara, eu sou um cara dislexo, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, para mim estruturar uma ideia, o Thiago faz isso super bem. Ele começa a falar um assunto, ele fala meia hora, 40 minutos, sem parar, ininterruptamente, sem ser chato, é lógico, de maneira muito coerente. Só que tem um detalhe. Ele fala 9 horas. Fala. Eu Só que assisti. detalhe. Muito bem estruturada as ideias dele, Sim, cara. Eu falei, tem como é que timing. esse cara consegue isso? Porque, é lógico, hoje eu consigo fazer isso muito melhor do que eu fazia 5, 10 anos atrás. Sim. Mas eu era muito confuso. Eu não conseguia colocar pra fora. Então, ensina vou pra dar uma gente. dica que cabe aqui, ó. Vem da neurociência até. Nosso sistema nervoso ele tem um processo de aprendizado e de compreensão. E ele funciona por ciclos. A gente tem que ir fechando um ciclo para abrir outro. As pessoas que são confusas mentalmente para se expressar é porque elas não seguem essa ordem. Elas começam a falar o meio da história, depois vai para o início, depois vai para o final, e você não consegue entender o que ela está construindo. Não tem linearidade. Não tem linearidade. Como é que você traz esse conceito para a prática? E tem uma ferramenta para treinar isso, que dá para buscar no Google e treinar essa ferramenta, que são os mapas mentais. Okay? Aprender a fazer mapa mental, não só a ferramenta, mas aprender a usar a ferramenta mapa mental, ajuda a organizar bem ideias. Tá. Mas como é que você consegue colocar isso na prática? Por exemplo, comece com o porquê. Porque é um dos primeiros questionamentos do nosso sistema nervoso, do cérebro, da mente. Por que eu preciso prestar atenção nisso? Por que isso é interessante? Por que eu devo ir por... Você vai dizer algo para alguém? Comece primeiro ou explicando o porquê ou construindo isso. Depois que você... Manda aí, Alberto. detalhe, porque faz total sentido com o que eu ensino para roteiro de vídeo. Opa! Comece pelo porquê. E 2 porquês. Um porquê afasta e um move. Já vou explicar. O que é um porquê afasta? Fale daquilo que é difícil para as pessoas em geral. Já vou exemplificar. E na sequência você fala de um outro porquê. Porquê que te ouvir vai trazer benefício para a pessoa. Então, vamos supor que a gente estivesse começando agora. Fala podcast, é aqui que você vai aprender a falar melhor. Por quê? Porque muita gente perde a oportunidade por não conseguir se expressar. Então, se você ficar aqui com a gente, nós vamos mostrar passo a passo como você pode ser um excelente orador. Acabei de mostrar um afasta. Troca a vinheta, pelo Bicho, amor de sacanagem Deus. ter feito isso Coloca agora, bicho. isso lá no início do Sacanagem ter feito podcast. isso agora, bicho. Onde é que você tava com essa carta Ô, trunfo aí de Roberto. soltar esse Eu dou negócio oportunidade. ainda? Caramba, olha isso que você fez agora, cara. Por inteligência e beleza. Olha isso. Mentira. Olha Esse é o- isso, cara. Eu fiquei com vontade, onde que eu assino? Take Cara, my money. essa é a abertura.
Vão fazer. Tá gravado. Tá aí. gravado. Essa é a abertura do Porque eles estão brincando que eles são melhor. assim? Não, cara, mas... Não, ficou bacana. Só quem tava aqui, cara, antes de começar a gravar, sabe que nós ficamos 2 horas pensando como é que ia ser a Desde as 5 abertura do da manhã. podcast. O que? Uma promessa. Teve os porquês. Você acabou de soltar um negócio espontaneamente, cara. São os dois porquês. Todos os meus roteiros de vídeo chamam a atenção da... cara. Tipo, fica com a gente aqui porque você vai resolver um problema e eu ainda vou te dar um benefício. Claro que eu não falo desse jeito, mas são os dois porquês. Pronto, agora você continua. Daqui a pouco eu falo mais do roteiro. Coisa, cara. Não, foi genial. O que você acha, Ruba? Não, a gente já... Não, super concordo, cara. Comece pelo porquê. Comece pelo Genial. porquê. Organize as ideias, assim. Então, Adorei. como é que eu vou adorei. organizar minhas coisas? Tô com pensamentos confusos aqui dentro. Sei lá, vou falar numa reunião da empresa, eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que pode me deixar rico, pode me ajudar a construir mais riqueza, me dar acesso, networking, e eu quero vender essa ideia. Por onde eu começo a falar essas coisas aqui? Eu quero ser um bom orador, quero dar uma aula disso aqui, tem oportunidade. Comece pelo porquê. Para você, para organizar suas ideias. Perfeito. Comece Por que por essa dois ideia é porquês. boa? Por 2 porquês. O Quando move afasta, o afasta. é, Uhum. Traduz pra galera. O que uma é o move ou fácil- afasta? Isso. O que é uma fala move? Traz benefício. O que é uma fala afasta? Evita problema, evita dor. Dor e prazer. Pronto. Fala uma coisa que vai trazer prazer para a pessoa e uma que vai evitar a dor ou resolver um problema. Esses são os dois porquês. Começa com eles, como eu acabei de fazer aqui. Se você gosta se você quer aprender mais sobre comunicação, fica aqui porque a gente sabe que é difícil, muita gente perde a oportunidade. Aqui nós vamos desvendar isso, vamos te dar um caminho passo a passo para você conseguir comunicar melhor agora. Pronto. 2 porquês, um negativo, um positivo. Aí a pessoa, uau, vou ficar. Na sequência, deixa eu passar a fórmula, vai. Por que, o que, como e a preço? Por que, o que, como e a preço? O que é isso? Anotem isso. Nós vamos anotar. E vocês vão ver que vai... Organizando as ideias, cara. E, ó, forma pra organizar as ideias, cara. Desembola o negócio aí dentro. Tá gente. vendo, Anota isso aí. gente? Tem técnica. Tem. técnica. Então, ou seja, dá pra Vai, se tornar um cara. comunicador muito melhor se você souber. Então, o porquê eu acabei de falar. O que, você apresenta a sua sugestão de solução usando a fala da sugestão. Então, o que é a fala da sugestão? Em vez de eu falar, é porque é assim que é o melhor, porque eu sei, porque eu sou especialista, as pessoas não gostam disso porque sentem que você está mandando nelas. O ideal é você começa com os porquês e aí você apresenta. Nós aqui, do Fala Podcast, nós vamos passar o melhor conteúdo de um palestrante profissional, um especialista em programação neurolinguística, um hipnoterapeuta e também neurocientista. Então você vai ter o melhor dos mundos aqui com a gente. Se você achar que faz sentido, se for bom para você, cola o ouvido aqui que você vai receber muito conteúdo e gratuito. Agora é o quê? Com uma fala de aproximação e mais suave, sugestão. Não é fica aqui que você vai aprender, que você não sabe nada mesmo. Não, é o contrário. Ó, a gente tem especialistas. Se fizer sentido, fica aqui com a gente, vai ser tudo gratuito. E eu tenho certeza que você vai adorar. Pronto, esse é o quê? Como? Aí são as fórmulas. Primeiro você faz o seguinte, que o Thiagão estava falando, eu interrompi porque minha cabeça ia explodir. Isso aí. Mas é o passo a passo de organizar os pensamentos que o Thiago falou. Sem organização mental, não tem clareza na fala. Pronto. Aí o como é 1, 2, 3 e 4, passo a passo. E no final, você pode fazer uma variação. O que é o apreço? É o elogio. Vou dar o exemplo aqui. Então, se você fizer isso dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque se você está aqui com a gente, é porque você se interessa pelo tema. Isso já faz de você uma pessoa interessada. E como a gente acabou de ver, o que é imprescindível para comunicar bem é querer. O resto é igual a musculatura. É exercitar, você vai conseguir. Pronto. Sensacional. Muito tá bem, vendo? isso, Meu Deus, de onde saiu isso tudo? Linguagem de influência, eu vivo aqui. Ei. Mas pronto, por que, o que, como e apreço? O apreço é fácil pra você, você é um cara legal, gosto de você. Quando você termina com um elogio, a pessoa calma. Esse Boa. Valeu, essa já. Sensacional. Agora, Valeu, se você podcast. está não só nos ouvindo, mas assistindo pelo YouTube, escreve aqui nos comentários a melhor sacada que você tirou aqui desse Nossa, podcast. cara, Aquele que meio. vai te deixar mais rico, mais rica. Boa. Show. Mas continua, Thiagão, eu te interrompi. Não devia ter feito isso, mas foi importante também. O que mais? Além da organização mental. Peraí, gente, E- olha isso. E o Barack Até a Obama. interrupção, a técnica da interrupção, ela é elegante. Quando você sabe se comunicar bem, o cara interrompe o outro e a pessoa não fica nem ofendida. Olha que Boa. legal. Você ficou ofendido? É que ele é grande, é melhor que se ofender. Vai que, né? Fala pra nós o Jamais. desfecho. Essa é uma técnica importante de comunicar também. Como Pouca. interromper uma pessoa. Bom, organizar bem as ideias e ir pra musculação. Aí sim. Então vamos juntar aqui tudo. Você deu uma aula aí sobre como organizar as ideias, mapa mental, e a pessoa que anotou isso tudo que você falou aí agora, cara, consegue desembolar. Mesmo se não for conversar. Se a pessoa pegar essas
dicas, essa orientação sua, e começar a praticar mentalmente, ela vai meio que se terapeutizar, é uma terapia organizar as ideias. Uma das coisas que deixa as pessoas ansiosas, cara. E ela fala com ela usando essa técnica. Boa. Exatamente. Entende? Organizar bem as ideias, trazer paz interior. Kung Fu Panda aí, ó. Trazer paz Mas interior. o que você recomenda para ela fazer isso? Treinar sozinha em casa? Ou sair já de uma vez pro campo de batalha? Porque na minha concepção, eu acho que não adianta a pessoa ter toda a base, toda a teoria da comunicação. Ok, agora eu faço mapa mental, consigo estruturar minhas ideias, massa. Mas eu acho que o campo de batalha... Sem dúvida. Não se perca na síndrome do impostor, né? Que é aquela pessoa que acha que nunca tá boa o suficiente. Isso dá tema para um podcast, cara. Boa. Nossa, isso é lindo, adoro falar Muitas sobre pessoas se perdem nesse caminho, cara. Ficam estudando e nunca conseguem dar o próximo passo. O próximo passo é o passo onde ela vai ser julgada e avaliada. Ela vai ser exposta. Escreve aqui se você quer Não consegue ouvir mais sobre isso. E para falar de exposição, temos aqui a referência do Rubadel, o palestrante. O cara foi mais exposto do que nós dois somados aqui, vezes 10. Desde 5 anos de idade. Mentira. Na praia, já fala. Então, assim, dar o passo da exposição é muito importante. Não, sem isso não tem. Não. Você não aprende a nadar lendo livro. Tem que ir lá, Tem que entrar. Então, com certeza, é fundamental. Não adianta apenas ficar estudando, treinando o mapa mental, as técnicas todas aqui. Agora, onde e como a pessoa pode começar a treinar? O que você acha, Ruba? Dá para treinar, por exemplo, num momento de dar bom dia para alguém de manhã? A pessoa tem que sair do contexto, ela tem que ir para palestra para treinar, ou ela pode treinar na padaria com a balconista? Qualquer lugar, até mesmo porque tem que deixar muito claro para a galera. Se comunicar não é falar para 500 pessoas, para 1000 pessoas, 1 a 1. Sim. Qualquer lugar, você 1 a tá 0, 1 a você 0. com você, justo. Concordo Não é? que em casa, por exemplo, com o cônjuge, com os filhos, nossa. é um lugar para... se você não comunica bem em casa, poxa. Você não vai ter casa por muito tempo. Vai ter casa por muito tempo. Vai ter. Então já começa praticando essa comunicação dentro de casa. Praticar com o cônjuge é fenomenal. Segura casamento, é a especialidade do Thiago, relacionamento pessoal. Gente, onde eu mais treino isso é no relacionamento. Com mãe, esposa, os amigos e principalmente quando eu tenho que enfrentar um problema. Eu vou dar um problema simples. Aconteceu, eu fiquei chateado. Nem vou dizer o lugar. Eu liguei para uma pizzaria. Obviamente, eu estava morrendo de fome. Foi aquele dia de trabalho em que quase tudo deu certo, mas algumas coisas deram errado e a gente se sente mais cansado. Cheguei em casa pensando, vou comer uma pizza monstro, com muita gordura, bacon e tudo aquilo que eu vou me arrepender no dia seguinte. Mas vou comer. Pedi. Fome louca. E aí, sim senhor, doutor, nós vamos mandar a sua pizza, é só aguardar. Tá. 1 hora depois, nada. 2 horas depois, nada. Aí eu liguei, ô jovem. Então, a gente já comeu até miojo. Sua pizza já saiu. Aí ela, tem certeza? Aí ela me deu o endereço errado. Pronto. Como que eu ia fazer? Se eu tratasse ela mal, a minha pizza ia chegar, assim, fora de ordem. Talvez até cuspida. Então eu tive que... Olha, eu entendo, hoje é um dia realmente... Você consegue colocar esse pedido na próxima rota, por gentileza? Então, em tese ela estava errada, não é a menina, o processo falhou. Mas se eu arrebentasse, porque você vai reclamar no IBAMA, não é no IBAMA, mas pronto, vou reclamar. Adivinha como é que ia chegar a minha pizza? Tá, onde eu quero chegar com essa explicação real e que foi doída para mim, que eu fiquei com fome. Nos momentos que você enfrentar a maior dificuldade, é lá que você tem que treinar o infinito, a cordialidade, o pouca, para que você consiga influenciar a pessoa a fazer o que você quer, sem que para isso você precise usar muita energia ou agressividade ou qualquer coisa. Então, quer resolver as coisas? São coisas simples, como a pizza, o Uber. Outro dia eu entrei no Uber errado, mas eu conto num outro episódio. Eu fui perceber isso bem lá na frente. Mas você está indo para o lugar errado? Não, a rota é essa. Bom, enfim, você já imagina. Então, quer usar? Usa em tudo. Desde a padaria, Uber, pizza, etc. Então, dá para ver que a comunicação não é só para ficar rica. É para você viver uma vida plena e feliz. De paz aí agora, né? Uau. Mas o Alberto, ele trouxe um tema que também merece um podcast, um capítulo, um episódio só para falar dele. Porque dentro do que você explicou, está embutido
o que a gente chama de inteligência emocional. Justo. Ok? Dá um... A pessoa, para manter o controle diante dessa situação, ainda mais com fome, você tem um complicador ali, ela aí já não é mais comunicação só que ela precisa de controle emocional. Posso dizer que é um pouco da minha área de atuação, é um dos principais sabotadores da comunicação. Se a pessoa estiver nos ouvindo aqui agora, nos vendo, cara, anotei todas as dicas. Teoricamente, eu estou preparado, vou sair daqui, vou treinar uma de cada vez, vou levar 2 semanas e vou fazer isso tudo. E a pessoa manda pra gente um e-mail. Não, ninguém manda e-mail. Mas a pessoa escreve no comentário. Escreve no comentário. Ela manda um direct pra gente lá e fala o seguinte: gente, ouvi aquele podcast, treinei e eu estou um excelente orador. Ainda assim, ela tem que se preocupar com uma coisa. O quê? Se ela estiver desequilibrada emocionalmente algum dia, tudo o que ela treinou vai por água abaixo. Bug, até porque ela vai comunicar o que ela não quer, o nervosismo e a raiva. Ela pode falar bonitinho, mas vai parecer que ela tá com ódio vai no coração. ser um trator atropelando. Então, pra treinar dentro de casa, inclusive... Nossa, eu sou o cara que eu admito, quando eu tô com fome... Fome é um problema. Eu fico nervoso... A Michelle já anda com a barriga de cereal. Minha esposa e um... Quem é? Vamos fazer. Gente, quem é que fica nervoso quando tá com fome? Coloca nos comentários aí Coloquei. também. No YouTube. Quem tá no YouTube agora, coloca no... Quem fica nervoso quando fica com fome? Isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Tem estudos, né? Aí funciona. Aí a Michelle, quando ela cisma, assim, ela vê... você tá com fome. Ela já abre o porta-luva. Já joga de longe, já, assim, já né? Fala assim, Já abre a frestinha do... Você vê, gente? Joga do outro lado. Isso é... Entender as nuances também da comunicação faz toda a diferença. Mas é lógico, se você quer se tornar um orador... Comunicador. Comunicador. Não, porque hoje a gente está focando na comunicação. Isso. Mas eu acho que depois a gente pode também falar um dia sobre oratória. Aí que são as técnicas para você... Exatamente. Mas é só você, Ruba. Você que domina o negócio. Se bem que o... Não, completamente, Alberto. Para com isso. Aqui nós temos quilômetros e quilômetros de experiência de oratória aqui. Então, vai dar um excelente... Vamos falar de oratória. episódio. E eu gostei do episódio sobre inteligência emocional. Eu acho que Temos que falar disso. as pessoas vão vibrar. Vocês estão vendo que aqui a gente fala de tudo quanto é coisa boa, né, gente? Não, mas o Alberto deu a dica. Nós falamos... Fala podcast onde você... Nem sei. Nós vamos botar naquele trechinho que vai ser vai ter que fazer o replay pra saber, pra ouvir. Eu vou falando, mas bom. eu tenho um canal aberto, recebo informações. Excelente. Galera, considerações finais sobre comunicação. Deixa um recadinho final pra galera que quer, beleza, profissionalmente, se tornar uma pessoa mais rica, independente do conceito de riqueza que essa pessoa ache que seja. Independentemente do conceito. Beleza. Boa. Olha, então... Vou dizer como consideração final que você que está aí nos vendo, nos ouvindo agora, você nasceu para diversas coisas, entre elas, para se comunicar bem, para ser rico. Ser rico em tudo, tá? Rico de saúde, rico de financeiro também, rico de grana, você nasceu para isso, tá? Só que isso está acessível, está para você, só que você tem que buscar. Você não nasce sabendo falar, você não nasce com o dinheiro na conta, salvo exceções, mas vamos lá. Você não nasce, mas vai buscar porque está acessível para você, só que você tem que treinar para isso. Qual que é o primeiro passo para você treinar? É estar aqui com a gente, olha só. Por quê? Você pode agir instintivamente ou copiosamente e virar e falar, eu sei que eu preciso falar, então eu vou inventar como é que eu vou falar e vai sair tudo errado. Aí eu vou copiar o meu colega que fala bem, não vai sair errado. Aprende com quem pode te ensinar e sabe te ensinar. Tudo na vida, regra sagrada, vale para tudo. Quer chegar em algum lugar? Você precisa de 2 coisas para chegar lá. Saber como chega e se movimentar para chegar. Aplica isso aqui na comunicação e para a riqueza. Aproxime-se de pessoas que saibam se comunicar bem, okay? Que saibam ensinar de preferência. Você está com 3 pessoas aqui, que bom por isso. Continue conosco nos próximos episódios. E aprenda essas técnicas e se movimente para aplicar, para ficar rico, para ter bons relacionamentos, para ter um bom networking, para ter uma boa carreira profissional, para ter uma boa carreira de estudos, para tudo na sua vida. Então, isso está para você. Movimente-se para buscar. Não aceite limitações. Se alguém vira ou já virou para você na sua infância ou na adolescência, em algum momento, e falou, você não vai dar certo, você não se comunica bem, você não fala bem, esquece esse negócio e acredita nos 3 tios, o tio Alberto, o Thiago e o tio Ruba. Acredita na gente aqui. Você só precisa treinar para você chegar lá. Organize ideias, faça a musculação da fala, queira, e você vai construir. Isso aí. Ficou lindo. Alberto. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Não tem muito o que acrescentar.
A única coisa que me vem é que a linguagem de influência, como ela surgiu, ela não era para vendas, ela era para relacionar melhor. Tem técnica para isso. E a técnica mais importante foi colocada aqui só para frisar interesse genuíno pelo mundo da outra pessoa. A forma como você fala é a forma como você pensa. Se você tenta vender uma ideia da forma como você compraria, a outra pessoa vai ficar de fora dessa relação. Então, se você quer convencer alguém, não é como eu compraria, é como ele, como ela compraria. E eu só vou saber como ele ou ela compraria a ideia se eu esquecer de mim um pouquinho, for para o mundo da outra pessoa e investigar quem está lá. E aí, a partir disso, eu vou falar nos canais dela, nos interesses, nos valores daquela pessoa, sem impor, sugerindo, conduzindo. PNL, são os 3. Acompanha, para depois conduzir. A gente, em algum momento, a gente fala nisso novamente. Obrigado. Obrigado a vocês aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. E, por favor, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, @falapod, com D mudo. Olha isso. Só o D que é mudo, né? Só o Porque D que é aqui mudo. a gente fala muito. Ah, não, aqui não tem mudez nenhuma, não. Muito pelo contrário, aqui é lugar de falar. Aqui é o lugar de fala. Aqui é o seu lugar de fala. É isso aí mesmo. Aqui é o seu lugar de fala. Maravilha, vamos ficando por aqui. Não esqueça de nos qualificar, deixar seu comentário, curtir, compartilhar. Deixa de ser egoísta. Para de ficar com esse conteúdo só pra você. Vale Não, ouro. tiro porrada de bomba aí. Compartilha esse negócio. É uma das coisas que quando você compartilha, você não perde. Você já pensou que conhecimento, quanto mais se compartilha, todo mundo fica mais rico? Você não perde. E a gente Continua é legal, cara. Vamos criar uma comunidade do bem. Gente Vamos. legal. Manda pra todo mundo aí que é legal também. Ruba, Manda pra quem ele não é não legal sabe qual também, era o porque primeiro depois não vai nome do ficar legal. podcast. Você não Não sabe. sei. Nós vamos falar pra ele? Não sei. Então tá. O pessoal tá em dúvida aqui, né? O primeiro nome era Fala Não sou só Bem. eu, não. Era, Sou só eu. era. Fala Bem Podcast. Aí o Ruba falou, cara, menos é mais. Fala podcast. Tá vendo? Fez assim. Boa. É esse. Considerações finais, tio Ruba? É que você tá no Fala. É o lugar certo, o lugar exato pra você falar melhor. Olha aí que bom. Show de bola, galera. Até o próximo episódio. Isso aí, muito bem. Muito bem. Capito. Valeu. Gostou?